Bom dia, irmãos queridos, nesta quarta-feira, dia 20 de novembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículos de 11 a 28. A fim de saber quanto havia lucrado. Muito bom, servo bom e fiel, lucraste. É claro que Jesus nos quer empreendedores, corajosos e inteligentes, que fazem bem frutificar o que Ele nos confia. Quem, no fim da vida, se apresenta a Deus somente com o que recebeu, no céu não entrará. Esse servo inútil, jogai-o fora nas trevas, onde há choro e ranger de dentes, diz Jesus no Evangelho de Mateus. Dar frutos é uma questão de vida ou de morte eterna, não somente terrena. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que este homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bom, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei no lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, este já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Procurai negociar até que eu volte. Essa é a ordem do Senhor, que não admite desobediência, pena a expulsão do reino. Servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? E Mateus continua: e a este servo inútil, jogai-o nas trevas de fora. Ali haverá choro e ranger de dentes. E bem sabemos que esta frase significa jogai-o no inferno. O Evangelho de Lucas, o Evangelho dos pobres, como é chamado,
não é de forma alguma a apoteose do desleixo, da preguiça, da miséria que vem da preguiça, da miséria causada pela assídia, pela lerdeza. Deus não abençoa a moleza, Deus não abençoa a inércia, a indolência, o comodismo. Deus não abençoa os que dormem, os que ficam o dia inteiro de braços cruzados. Deus não gosta de quem não produz, de quem não lucra. Desde o Antigo Testamento, Deus é muito claro: maldito quem cumpre relaxadamente a obra de Deus. Deus não abençoa os que ficam à toa, os que fogem do trabalho igual o diabo da água benta. Deus não abençoa os indisciplinados, os que fogem da fadiga do dia a dia. Nessa visão, Jesus recupera todo o pensamento da sabedoria do Antigo Testamento, como lemos no livro dos Provérbios. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, observa seu proceder e dela aprende a sabedoria. Até quando dormirás, ó preguiçoso? Quando te levantarás do teu sono? Dorme um pouco, outro pouco cochilas. Um pouco cruza os braços para dormires, e a indigência virá a ti como um andarilho, a miséria como um homem armado. O Antigo Testamento nos alerta contra esta miséria e pobreza que vem do desleixo e que Deus não abençoa e nem ama. A palavra de Deus é muito clara. Em Provérbios encontramos frases muito fortes. A porta se revolve nos gonços, assim o preguiçoso na cama. O preguiçoso enfia a mão no prato, mas lhe custa muito levá-la até a boca. Repetimos, se a pobreza vem desta preguiça diabólica, então será uma pobreza que te leva para o inferno. São Lucas, neste seu relato, diz que o patrão fez tirar a este servo até aquele pouco que tinha, e fez premiar o que tinha mais. A quem possui será dado ainda mais. Parece até o contrário do rico pulão, mas Jesus sabe bem o que diz. Como falamos no começo, é útil observar que o evangelista São Mateus escreve de forma mais forte ainda, relatando essa parábola. O fim desse servo mau e preguiçoso é terrível. E quanto a este servo inútil, lançai-o fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. O fim dos preguiçosos é o inferno, porque esse lugar onde há choro e ranger de dentes significa o inferno eterno. Certamente o preguiçoso, aquele que não produz, que não faz multiplicar o que Deus lhe deu, não entra no céu. São Paulo sintetiza com poucas palavras o dever do cristão, como vimos alguns dias atrás. São Paulo diz: com efeito, quando estávamos entre vós, demos esta regra: quem não quer trabalhar, também não coma. Ora, temos ouvido falar que há entre vós alguns vivendo desordenadamente, sem nada fazer, mas intrometendo-se em tudo. A estas pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e assim comam o seu próprio pão. A preguiça vem da falta de amor. Silenciosamente ela disse: não me interessa nada do meu Senhor, não me interessa trabalhar pelo reino, não me interessa ajudar o próximo, não me interessa construir o bem comum. O preguiçoso não é nem homem, não somente não é cristão. É um parasita da sociedade. Ele não ama, só suga e explora quem trabalha. Ele cospe sobre os dons que Deus deu, o dom da força, o dom da inteligência. O preguiçoso cospe contra a primeira vocação do homem: cultivar o mundo, cuidar do jardim do Éden, que é o mundo. A pobreza amaldiçoada que vem da preguiça só pode ser vencida pela palavra de Deus, pela evangelização.
Por isso que todos os que separam a evangelização da promoção humana são votados ao fracasso. Tudo o que falamos deve ser multiplicado por 10 quando se fala de trabalhar para Deus, trabalhar para construir o reino de Deus. Jesus nos quer empreendedores do reino. Vamos, portanto, aprender a arregaçar as mangas e colocar a fruto todos os dons que Deus nos deu. Quais são as características de um empreendedor? Ele dorme pouco e trabalha muito. É atento, cuidadoso, caprichoso. Sabe que grandes navios podem afundar por causa de pequenos buracos e cuida dos mínimos detalhes. Lembro uma experiência de criança, quando éramos pequenos. A nossa família tinha vinhas lá no norte da Itália. E no mês de outubro chegava a colheita da uva. Precisava cortar os cachos de uva, recolhê-los, colocá-los nos cestos, depois vendê-los. Pois bem, quando se corta um cacho do galho, é fácil que alguns grãos de uva caiam no chão. Os adultos diziam a nós crianças: recolha estes grãos de uva que caíram. Quem não olha o grão não vale um grão. Assim é o empreendedor de Jesus, atento aos mínimos detalhes, sempre cuidadoso, sempre previdente, sempre atento ao que pode acontecer, prudente, sábio. Qualquer desperdício é morte. O empreendedor é sábio, não gasta mais do que ganha, sabe fazer bem as contas, tudo para o reino. Muito mais poderíamos dizer, mas uma coisa é certa: o mundo e a igreja vão para frente com os empreendedores que são os santos. Pergunte-se quanto trabalhava São João Paulo II, quanto trabalhava Papa João XXIII, que iniciou o concílio. Quem dorme, irmãos, faz o jogo do encardido, mas quem é de Deus trabalha sem cansar, dia e noite, para que a graça cresça, se difunda no mundo inteiro. Continuamos agora lendo novamente esse misterioso e provocatório trecho do Evangelho. Jesus acrescentou uma parábola porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que este homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bom, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes:
Tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, este já tem 1000 moedas. Ele respondeu: Eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a estes inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Vamos agora dedicar um minuto para sublinhar as frases que mais nos atingem. Chegou o momento de escolher o nosso propósito para que seja uma virada no dia de hoje e também na nossa vida. Vamos agora dedicar mais um minuto para pensar bem em como colocar em prática este novo propósito que escolhemos. Obedientes e ativos para o reino. Paz e alegria a todos.
Quem ama acelera as mãos e o cérebro. Paz e alegria a todos. Uma só voz unindo uma multidão que vai plantar com fé e esperança o trigo com as suas mãos, e com alegria então irão colher o alimento que juntos nos ensina a viver. Você precisa trabalhar com amor, você precisa se doar com prazer, buscando sempre sua força interior, mas sem esquecer. Você faz parte de um plano maior, onde todos dão o sangue, o suor. Chegou a hora de provar seu valor. Você precisa trabalhar com amor. O tempo faz uma criança aprender, e as lições que a vida traz ensinam a criança a crescer. Dia após dia o tempo irá mostrar essa criança um grande homem irá se tornar. Você precisa trabalhar com amor, você precisa se doar com prazer, buscando sempre sua força interior, mas sem esquecer. Você faz parte de um plano maior, onde todos dão o sangue, o suor. Chegou a hora de provar